Falar agora sobre o arquétipo do urso, né? Faz um ano já que eu postei aqui sobre o arquétipo do urso, o arquétipo feminino e o arquétipo masculino da carta 15 aqui na minha comunidade do YouTube. Já faz um ano e hoje eu vou falar um pouquinho mais, né? Sobre o urso, o arquétipo do urso. O urso tem 36 arquétipos, conforme ele vai passando pelas 36 casas, né? Ele pode ter o arquétipo do adversário, mas quando é que ele tem o arquétipo do adversário? Tem o arquétipo do inimigo, né? Tem o arquétipo também do pai, tem o arquétipo do padrasto, tem o arquétipo da corrupção, tem o arquétipo também do presidiário, no caso, quando ele cai na casa 4, ele tem esse arquétipo, né, do presidiário. Mas aí o tópico da casa não tem mais ligação com questões relacionadas aos tópicos da mesa real geral, tá? Aí a gente só está analisando o arquétipo. Então, hoje o estudo é sobre arquétipos. O que é arquétipo? Arquétipo é um conceito de psicologia associado a padrões de comportamento que caracterizam aí o personagem, né? É tudo aquilo que você pode reproduzir em um objeto semelhante. E no caso aqui, temos o arquétipo do urso, que representa essas figuras de autoridade, pode representar tanto figuras de autoridade num aspecto positivo como negativo, né? Porque ele também pode ser aí a figura pode ser a figura de autoridade, mas também pode ser o chefe do crime, né? O cabeça, o mandante, a figura de autoridade do crime. Então, depende, né? E pode ser o arquétipo da mãe superprotetora, pode ser o arquétipo do poderoso inimigo, mas também do poderoso aliado. Pode ser o arquétipo daquele solteiro, solitário, independente, que não precisa de ninguém, né? Não precisa de companhia. Pode ser também o arquétipo daquele namorado dominador, perseguidor, controlador, o parceiro perigoso, né? Então, já citei alguns arquétipos aqui. Tem também aí, né, dentro do campo de visões do ensino liberal, o arquétipo do rebelde, o arquétipo Quando é que ele pega esse arquétipo? O arquétipo do rebelde é aquele insubordinado que não baixa a cabeça, não segue ordens de ninguém, não dá o braço a torcer, não se curva. Muito superior, muito cheio de si, muito autossuficiente. Então, o arquétipo do rebelde. Então, nós temos ali as 36 casas, né? Dentro da mesa real. Quando é para analisar somente arquétipos, então, cada um desses arquétipos que eu citei aqui, a mãe superprotetora, tem também o arquétipo da gestante, o chefe do trabalho, né? A figura de autoridade, o forte aliado. Então, tem vários arquétipos. Quando é que ele vai representar cada um desses? Depende da casa em que ele cair. Então, ele tem 36 arquétipos distintos, e eu só citei alguns como exemplo aqui, para a gente poder abordar, né? Porque o ensino liberal, ele trabalha com arquétipos. Por que o ensino liberal trabalha com arquétipos? Porque quando você vai trabalhar com cartas, se você quer entender o significado, as conjunções, você tem que entender primeiro o arquétipo. E quando eu falo em arquétipo, eu posso estar... Olha aqui o urso, por exemplo. Quantos arquétipos ele tem? Vários. Eu acabei de citar alguns, mas tem muito mais, tá? Mas vocês, por exemplo, o arquétipo da gestante. Aí quando o urso cai na casa 32. Aí você vai começar a descrever ali o arquétipo da gestante. Olha esse arquétipo aqui que eu descrevi. Aqui está o arquétipo que eu descrevi, ó. Olha quantas folhas dá isso aqui, né? Eu começo daqui, falando do arquétipo masculino aqui embaixo, tá? Venho pra cá, ó, é ambicioso, não divide as coisas, puxa a briga física e competição para ter direito à posse da fêmea. Esse aí é o urso marrom.
Então, eu estou descrevendo aqui o arquétipo do urso, tá? Eu passei para cá para poder mostrar a vocês. Aqui, depois vem a ursa fêmea, tá? Arquétipo feminino, aqui em cima. A partir daqui, começa o arquétipo feminino, a descrição do arquétipo feminino. Para cá, é o arquétipo masculino. Aqui, eu já descrevo o arquétipo masculino, o arquétipo feminino, mas eu não estou descrevendo o arquétipo da mãe superprotetora. Eu não estou descrevendo o arquétipo da gestante, o arquétipo... Os arquétipos que eu citei, do inimigo poderoso, porque se eu fosse falar sobre o inimigo poderoso, aí ia começar daqui, né? Porque aqui é só o arquétipo do urso. Aí eu teria que pegar e escrever mais sobre o arquétipo do inimigo poderoso. Como é que esse inimigo poderoso é? Então, aqui na casa 1, né? Na casa 1 a gente tem, no ensino liberal, na casa 1, ele é o arquétipo do predador, né? Por quê? Porque o urso não lida bem com gado. O urso ataca o gado. Ele ataca e lá nos Estados Unidos, né, existem várias reclamações de fazendeiros, né, reclamando de ataques de ursos ao gado, tendo vários prejuízos, né? Então, o urso não lida bem com o cavaleiro por causa disso, né? Dentro do reino animal, a realidade constatada entre urso e cavalo é ataque predatório. Então, não tem esse lance assim de outro tipo de interpretação que não se enquadre dentro disso aí, tá? Porque dentro da realidade é isso aí. Então, na casa 1, ele é o arquétipo do predador bem-sucedido, né? Vem a estrela na soma e como ele é a carta regente, o urso, então aquela estrela tá para ele. Então, tem ali confronto, ataque e desafio que ele vence, né? Ali já é uma questão de ataque predatório, tomar posse, né, do território, coisas que ele quer. Na casa 2, ele tem o arquétipo do destemor, né? Porque dentro do reino animal, ele levanta 1 tonelada de pedra tranquilamente. Então, isso não é problema para ele. Então, ele é aquele que é lançado à própria sorte e tem que se virar sozinho, na casa 2. E ele consegue lidar bem com esse desafio, consegue lidar bem com isso, tanto que ele consegue sair dessa, vem a cegonha na soma. Tem uma virada de situação. Então, já citei aqui. Tem o arquétipo da casa 1, o predador. Aí eu vou ter que descrever tudo como é esse predador. Tem várias outras linhas de estudo sobre o predador. Aqui, como eu te falei, é só sobre o urso, tá? Aqui é só sobre o urso, o arquétipo do urso, o arquétipo de comportamento e personalidade. Agora, o arquétipo do predador já é outra situação. Não bate com esse aqui que eu descrevi, tá entendendo? Esse aqui é o arquétipo da pessoa, tá? 28. Agora, o arquétipo do urso na casa 1 como predador já é outro texto, já é outra elaboração. O arquétipo do urso destemido na casa 2 já é outro texto para explicar, especificar como é esse arquétipo destemido. Tem o arquétipo também do líder de grupos, o arquétipo do adversário, né? Que já é outro texto também, vai mudando as casas. Conforme as casas vão mudando, ele vai transitando pela casa 1, 2, 3, vai mudando o arquétipo, até a 36, tá? Vai mudando o arquétipo. E conforme o arquétipo muda, o texto e a descrição desse arquétipo para interpretar aquele tipo de perfil, comportamento e personalidade, ou seja, a identidade simbólica do arquétipo específico, distinto, muda também, tá? Muda completamente. Então, tem todo um trabalho para você fazer aí a respeito da identidade do arquétipo. E eu coloquei também, né, arquétipos aqui na minha comunidade sobre o cavaleiro, o jardim, que eu deixei aqui, tá? Na minha comunidade. Vou deixar o link aqui embaixo, né?
Vou deixar o texto aqui embaixo nos comentários e na descrição do vídeo para vocês poderem acompanhar, tá? O texto aí do arquétipo do cavaleiro, tem do jardim e do navio também, tá? E o urso, né, que já foi feito há 1 ano, tá? Esse texto aqui, mas é só sobre o arquétipo do urso na casa 28, tá? Na casa 1 já tem outro arquétipo, na casa 2, na casa 3, muda a descrição do texto de arquétipo, né? Muda. Então, são 36 textos, né? Para falar sobre 36 arquétipos específicos sobre o urso. E o mesmo acontece com serpente, raposa, navio, jardim. Quando transitam pelas 36 casas, os arquétipos vão mudando. E aí o texto muda para representar aquele arquétipo específico, porque o ensino liberal ele especifica, distingue, separa arquétipo por arquétipo dentro das 36 casas. Então, as pessoas estão acostumadas a pegar um arquétipo único para definir, né, as características do personagem. O ensino liberal já pega os 36. Pega os 36 e já distingue cada um deles especificamente, exclusivamente, com distinção. O texto vai mudando, porque as características mudam, né? Esse texto aqui, por exemplo, o mesmo urso. Esse é o urso da casa 28, né? Arquétipo masculino. Então, se esse urso aqui cai na casa 1, o arquétipo muda. Se ele cai na casa 32, o arquétipo muda. Cai na casa 34, o arquétipo muda. O texto também vai mudar, especificando o tipo de identidade das características de comportamento e personalidade daquele arquétipo. Muda completamente, não é mais a mesma coisa. Então, o ensino liberal, ele pega aí as 36 casas, com todas as 36 cartas, para definir cada um dos arquétipos que envolvem do cavaleiro até a cruz. Não tem, assim, nenhuma lâmina que fique de fora. Então, tem o cavaleiro pelas 36 casas, o arquétipo do cavaleiro pelas 36 casas. O arquétipo dos obstáculos também, tá? Existe, eu mostro o arquétipo dos obstáculos pelas 36 casas. Tem o arquétipo, no caso seria o arquétipo da pessoa, né? Envolvida, né? Com situações relacionadas à lâmina 2. Que tem uma ligação direta com ela, né? Então, tem essa ligação. O navio também, pelas 36 casas, pega 36 perfis de arquétipos diferentes, ou seja, são características de comportamento e personalidade que variam em 36 camadas diferentes. É muita coisa para estudar, né? Dentro do ensino liberal, é assim que funciona o estudo de identidade arquétipica, né? Você pode passar na minha comunidade do YouTube, dar uma olhadinha, ou pode dar uma olhada aqui embaixo, tá? Que eu vou deixar para você os arquétipos que eu coloquei também na minha comunidade, do cavaleiro, do navio, do jardim, além desses arquétipos aqui do urso, tá? E você querendo adquirir o material, pode adquirir os vídeos em conjunto sobre os arquétipos, tá? O urso pelas 36 casas, em relação à especificação desses arquétipos. E qualquer outra lâmina também, você pode adquirir os vídeos avulsos somente sobre os arquétipos daquela carta específica que você quer estudar. Ou você pode adquirir todos em conjunto, se informe por e-mail, tá? Maiores informações por e-mail. Os links dos vídeos encadeados é que eu passo pelo WhatsApp, ok?